Nessa aula, a gente vai aprender sobre o glacê e como a gente vai usar esse glacê, tá bom? Então, eu começo aqui, ó, com o meu glacê. O que eu estou usando é da Iceberg, tá vendo? E aí, a gente segue aqui a indicação do fabricante, tá? A indicação do fabricante é que a gente, para cada 500 gramas de glacê, a gente use 80 ml de água, tá? Mas eu tenho um segredo que eu quero contar para vocês, para que vocês tenham uma qualidade de biscoito na mordida, na sensação da mordida do seu cliente melhor. O que que eu uso? Eu uso um segredinho. Eu uso a glucose de milho. Estão vendo? A glucose, ela vai trazer maciez na mordida desse glacê, tá bom? Então agora a gente vai pesar certinho, ó. É sempre bom ter uma balança de precisão, né? Porque tudo que é pesado é mais difícil de dar errado. Então a gente vai abrir nosso glacê, certo? E nós vamos colocar aqui o nosso glacê no bowl da batedeira. A batedeira que eu tô usando é a batedeira comum, tá? Que é para que vocês possam ver que não é necessário uma batedeira planetária para você começar com os seus biscoitos. Obviamente que com o tempo o próprio biscoito vai te dar acesso a equipamentos melhores, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho 500 gramas de glacê. Cada 500 gramas de glacê você vai utilizar, como manda o fabricante, 80 ml de água, tá? Quem tiver aí a medida em ml, pode usar. Eu sempre peso porque eu já estou com a balança, então eu já peso o meu líquido também, tá? Então você vem e vai adicionando a água aos pouquinhos, tá? Pra gente não exceder a quantidade de água. Coloquei a minha água, coloquei aí os meus ml de água. Eu venho agora com o meu segredo, porque eu quero que o meu cliente tenha uma mordida saborosa no meu biscoito, né? Então, eu quero que quando ele receba esse biscoito, ele tenha esse sabor na mordida, essa maciez. Então, eu uso a glucose para isso. Então, eu venho aqui e eu separo 10 gramas de glucose, tá? 10 gramas de glucose. Ela é meio grudenta, vocês vão ver, mas o efeito que ela causa no biscoito, gente, é incrível. Então, coloquei as minhas 10 gramas de glucose, tenho os 80 ml de água aqui. O que eu faço? Eu sempre costumo misturar o meu líquido, né? O líquido com o glacê. Sempre costumo misturar. Tá? Facilita muito, ajuda a batedeira, né, gente? Vai ajudar a nossa batedeira bater aí, né? Porque não estamos usando a batedeira planetária. E também ajuda a não subir o pó do glacê, né? Então a gente vai bater em velocidade, para misturar em velocidade baixa. E quando tiver misturado, nós vamos bater esse glacê por 10 minutos na velocidade máxima, ok? Então vamos começar. Terminando de bater os 10 minutinhos na batedeira, você vai perceber que o ponto correto do glacê sair da batedeira
é ele ficar com esses pontos, ó, de pico reto. Ele não vira, ele não dobra, tá vendo? O glacê, ele fica com esses pontinhos rígidos para cima. Olha só, tá vendo? Esse é o ponto correto do glacê sair da batedeira. Tá vendo que ele não entorta a pontinha, tá? Então esse é o ponto que sai da batedeira. Agora a gente vai para a etapa de colorir o nosso glacê e deixar o nosso glacê no ponto correto para que a gente possa fazer a nossa decoração no biscoito. Eu tenho por preferência usar um potinho de vidro, né? No caso o meu é de cerâmica. Mas se você não tiver, não tem problema, pode ser qualquer recipiente, tá? O vidro, ele ajuda a não entrar ar, né, da bolinha de ar no glacê, que atrapalha na sua decoração essa bolinha de ar, tá bom? Então, nós vamos usar aqui um recipiente, tá? Eu gosto de usar a espátula, por quê? Porque essa espátula, na hora de mexer, ela também não evita ar, tá? Evita bolha de ar. Então eu prefiro usar a espátula. Mas isso aí são detalhes que você vai aprimorar mais pra frente. Então nós temos aqui o nosso glacê em ponto batedeira. Eu vou usar, para inserir água no meu glacê, eu vou usar um borrifador, tá, gente? Mas você pode fazer com a colherzinha, colocando sempre em pouca quantidade a água, para que o nosso glacê não saia do ponto, tá? Então eu venho aqui e eu dou algumas borrifadas da minha água no meu recipiente, tá vendo aqui, ó? Super tranquilo. Primeiro a gente vai colorir o glacê branco. Ah, eu não tenho corante branco. Não tem problema, tá? Eu vou deixar aqui o que eu uso, de preferência minha, e vocês vão poder depois aí providenciar para vocês, tá? O que eu uso para colorir o meu glacê de branco, para ter uma durabilidade melhor, eu gosto de colorir o meu glacê. Então eu uso dióxido de titânio, tá? Isso aqui você acha em qualquer casa de confeitaria, tá bom? Qualquer casa de festa, confeitaria, a maioria tem, tá? Então, vamos lá começar a colorir, ó. Você vai ver que ele é um pozinho, ó. Ele é um corante realmente em pó branco, tá? Então, você vai pegar a pontinha da sua colher, ó, não muita coisa, e vai colocar aqui na água. Vamos primeiro de tudo diluir o corante, tá? Ó, perceba que eu não tenho nenhuma colher de água aqui dentro, tá? Ó, não chega a uma colher de água, tá? Como o glacê branco, na nossa decoração, nós vamos usar mais, olha a diferença, gente, porque colorir o glacê, olha a diferença desses brancos. Estão percebendo? Olha só, o glacê, ele tende a ser um pouquinho mais amarelado, né? Então, sempre que possível, faça a coloração do seu glacê branco, tá? Então, aqui a gente vai colocar um pouquinho mais de glacê branco, a quantidade maior, porque a gente vai usar na nossa decoração. Com delicadeza, você vem aqui, ó, espatulando esse glacê, ó, né? A gente vai misturando com carinho, tá vendo? Com carinho a gente vem misturando. E o nosso glacê, ele ainda está bem firme, ó, ele não está nem próximo do que a gente vai usar. Então, a gente vem aqui e vai misturando.
Perceba que o glacê, ele não cai de uma vez da espátula, ó. Olha só, ele tá um glacê completamente firme. E não é isso que a gente quer para nossa decoração. Então eu venho com o borrifador e adiciono aí mais um pouquinho de água, tá? E vou mexer ele novamente. Ó, a espátula, ela me dá esse movimento, né? Então, já sendo com a espátula, o que acontece? Se tiver alguma bolinha de açúcar aqui, ela já se desfaz. Continua um ponto firme, ó, ainda não cai. E não é esse ponto que a gente quer. Vamos lá e vamos adicionar mais água. Perceba que o nosso glacê ele já começa a ficar mais maleável, né? Ele já começa aí ele já começa a cair da espátula. Olha só. Já começa a se soltar, mas a gente coloca mais água. Água sempre aos poucos, gente, tá? Porque se você coloca muita água e ele sai do ponto, daí você tem que adicionar mais glacê e começar tudo de novo. Olha só, você percebe aí que o nosso glacê ele já tá começando a ter um brilho, ó. Tá vendo? O que que a gente quer? A gente quer um ponto que não seja fluido, né? Que escorra que nem água, mas que seja um fluido mais firminho, tá vendo? Perceba que ele escorre e faz uma montanha. Tá vendo aqui, ó? Então é esse ponto que a gente vai utilizar para preencher o nosso coelho, tá? Então você vem aqui, ó, você percebe que ele vai escorrer da espátula, ó, numa linha única, mas ele vai dando paradinhas, tá vendo? E aí, se você tiver na dúvida que é esse ponto, você vai vir aqui, ó, você vai uniformizar o seu glacê e você vai despejar aqui, ó, uma montanha, tá vendo? E aí, despejou a montanha de glacê, você vai vir aqui e você vai dar 12 chacoalhadas, tá? Então, vamos lá de novo, que a minha montanha já se desfez. Você vai vir aqui e você vai dar 12 chacoalhadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perceba que com 12 chacoalhadas, o meu glacê, ele uniformiza. Tá vendo? Então, gente, é isso, tá? Eu vou repetir para que vocês entendam melhor. Vamos fazer a montanha aqui. E vamos vir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Completamente lisinho. Se eu fizer 6 chacoalhadas, funciona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8 chacoalhadas. Ainda tem glacê aqui, ó, fora, tá vendo? Então, o seu glacê, o ponto do seu glacê de mistura, ele tem que estar em mais ou menos aí 12 chacoalhadas, tá? Ó, olha só, tá vendo? O glacê, ele já se mistura. Ó, e é assim, gente, ó, ele vai escorrer,
né? Primeiro uma parte maior e depois ele vai escorrendo e parando, tá? Ele vai fazer um fio único, mas ele vai dando umas paradinhas, ó. Tá vendo? E é isso que a gente precisa. Ok? Ó, perceba que ele vai escorrer bastante e depois, ó, ele vai escorrendo e parando. Então, esse é o ponto que a gente vai usar em todas as cores, tá bom? Isso, a gente vai, com a ajuda de um copo, passar o glacê para nossa manguinha de confeitar. Eu gosto muito de usar essa manga aí descartável, mas você pode usar qualquer saquinho, tá? De polietileno, ok? Então, você vai vir aqui, vai abrir a manga no copo, tá? Sempre abre, gente, não deixa a manga ficar aí grudada no final. E você vai vir passando esse glacê pro copo. Sempre aproveitando todo e qualquer glacê que estiver ali. Olha só, limpinho. E o nosso glacêzinho aqui, ele já está na manga. Você vai vir com a manga aberta, fazendo movimentos, puxando esse glacê para a pontinha para você tirar o ar da manga, tá? E aí você vai fechar com os dedos e vai apertar. Você vai vir e vai fechar a sua manguinha assim, tá? Um elástico aqui, ó, que é bom para usar caso eu precise fazer mais glacê branco, eu vou ter a minha manga pronta para receber novamente um glacê, tá? Pode ser amarrada? Pode. A gente vai fazer algumas aqui amarradinha, tá? Feito isso, a nossa manga tá quase pronta aí para ser utilizada. Tá vendo? Olha que belezinha. É com isso que a gente vai trabalhar e fazer personagens incríveis. Com a ajuda da tesoura, eu venho aqui e corto a parte grande da minha manga, porque na hora de glacear, ela vai me atrapalhar. Então, o correto é que a manguinha esteja assim, ok? Aqui a gente vai, para não ter que ficar lavando toda hora, gente, então o que eu aconselho? Eu aconselho você fazer o branco e agora a gente vai fazer o rosa, tá? O rosinha da orelha do coelho e do corpinho do nosso outro coelho inteiro, tá bom? A gente vai repetir todo o processo novamente. Esse aqui, ele não vai precisar de água primeiro, tá? Só o branco, só quando for glacê branco, ok? Então, a gente vai... Eu vou fazer mais outros biscoitos. Então, a minha proporção de glacê, ela é um pouquinho maior, tá? Então, vamos lá. Coloquei meu glacê aqui e vou agora vir com o corante rosa e vou vir aqui, ó, e dar um pinguinho de glacê, tá? É só um pinguinho mesmo. Só um pinguinho de glacê.
um pinguinho, tá vendo? Se for necessário, eu coloco mais glacê, ou mais, se necessário, eu coloco mais corante depois. E venho com o meu borrifador de novo, tá? E dou umas borrifadas. Olha que coisa linda! E vou repetir o mesmo processo. Perceba que a cor, ó, com um pingo de glacê, eu cheguei na cor que eu gostaria, tá? Que é um rosa bebê. E quando ele assentar, ele fica um tom acima, tá? Então, essa é a cor exata que a gente vai usar pro coelho, pra orelhinha do nosso coelho, tá? E venho aqui e vou dar o ponto como a gente viu aí anteriormente. Percebam que ele não tá escorrendo. Ele não escorre, então não tá no ponto que a gente quer. Vamos colocar aí mais 2 borrifadinhas. Quem tiver com a colherzinha, gotinhas. E vamos ver se ele chegou no ponto correto. Ah, perfeito, ó. Escorre e para, tá vendo? Escorre e para. Esse ponto que a gente quer pro nosso coelho. Repetindo todo o processo novamente, a gente vai vir aqui passar o glacê pra manga, né? Pro nosso copo. Sempre aproveitando ao máximo o glacê que está no pote. E vamos aí fazer novamente o mesmo processo, tá? Puxando o glacê para baixo, para sair esse ar. Venho com os 2 dedos em cima e 2 dedos, né, indicador e dedão embaixo e puxo esse glacê para baixo, tá? Se eu der a voltinha, eu não consigo amarrar, tá? Então, eu não dou a voltinha, eu faço aqui, ó, o meu laço, tá? Eu vou dar um nó aqui, ó. E puxo bem a ponta. Não é tão seguro, tá? Então, eu prefiro sempre usar um elástico pra amarrar. Mas tá aí, ó, basicamente é o processo e isso a gente vai repetir com todas as cores que a gente for usar, tá? Então eu pego a minha tesoura, corto aqui o excesso, tá? E passo para a próxima cor. Perceba que eu deixo sempre o meu recipiente quase sem nada de glacê, tá vendo? Quase não dá pra ver que o glacê que estava aqui era rosa, tá? Então a gente vai repetir novamente e como eu disse pra vocês que a gente faria um trio de coelhinhos,
Então, a gente vai fazer agora na cor azul bebê, tá? Então, eu venho e repito o processo novamente. Venho com o meu corante azul, tá? E dou um pinguinho, mas como você perceba que a minha quantidade de glacê é menor que o rosa, então o meu pinguinho ele vai ser menor, tá? Uma quantidade menor. Glacê, ó, corante em gel, tá? Glacê, não, me desculpem, corante em gel, tá? Isso aqui você encontra também em loja para confeitaria, na internet, naquele site bem famoso e também em loja de festa, tá? Sempre tem um. Continuamos novamente com o nosso borrifador, para quem tá com a colherzinha com as gotinhas de água e vamos misturar nosso glacê novamente. Perceba que a cor ficou muito clarinha. Então, eu volto com o meu corante de novo e dou mais um pinguinho, tá? Se eu perceber que o meu pinguinho ele ficou em excesso, o que eu vou fazer? Com a ajuda do papel toalha, vai dobrar ele aqui, ó, e você vai vir colocar o seu dedo, encapar o seu dedo e você vai vir e vai tirando o excesso de corante, tá vendo? Então, até aqui a gente tá progredindo bem, não é mesmo? Perceba que já chegou num tom azul clarinho. Aí eu quero um pouquinho mais azul. Então, eu vou novamente colocar meia gotinha aqui. Por que que você tirou o excesso na outra contagem de corante? Porque, gente, é melhor menos do que mais, tá? Então, vamos lá. Vamos, agora a gente já deu a cor, vamos dar o ponto. Será que já chegou? Olha, ele ainda precisa de mais um pouquinho de água. Perceba que eu dei apenas meia borrifada. Ele ainda não está tão fluido quanto eu preciso. Então, eu venho com mais meia borrifada e vou dando
o ponto que eu quero. Ainda não está no ponto que eu quero. Então, eu venho, quem tiver com a colherzinha vai colocando gotinha e quem tiver com borrifador vai borrifando aos pouquinhos. E olha só, agora ele chegou no ponto que a gente precisa, tá? Novamente, vamos utilizar aí nosso copo, abrindo sempre o saquinho. E colocando nosso glacê na manga. Com carinho, novamente, puxando o glacê para baixo, dedinho de pinça e venho trazendo para baixo, tá? Já viro no dedo e dou o meu laço, a minha laçada aí. Corto novamente e repito o processo. Agora nós vamos fazer o glacê preto dos olhinhos do coelho. Então, o ponto para os olhinhos, ele vai ser um pouquinho mais firminho, tá? Então, o preto eu venho e já dou uma espirradinha aqui, ó. Já venho com meu borrifador e já começo a preparar a minha cor aí para os olhinhos, tá? O preto que eu tô utilizando é um extra preto, tá, gente? Mas pode ser tranquilamente o preto comum. Aí eu já começo, coloriu, eu já começo a borrifar ou pingar as minhas gotas d'água. Perceba que quando eu coloco a água no glacê, a cor, ela simplesmente, ela explode. Tá vendo? Olha, gente, eu coloquei água demais, tá? Então, como que a gente vai consertar isso aqui? Nós vamos consertar pegando o nosso glacê lá da batedeira e colocando ele aí. Não me volta essa colher para batedeira. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, mais uma gotinha de glacê. Vou colocar aqui mais uma gotinha do meu corante preto. Uma gotinha mesmo, tá?
E agora a gente tem o ponto que a gente quer para os olhinhos, tá vendo? Novamente, eu vou usar o meu copo para colocar a minha manguinha. Perceba que nós não levamos o recipiente para lavar em nenhuma vez. Por quê? Porque fizemos as cores que uma cobre a outra, tá bom? Novamente, com delicadeza, eu venho puxando o meu glacê para a pontinha e mãozinha de pinça, dedinhos de pinça e venho puxando o meu glacê para baixo. Já dou a volta e faço o meu nó. Venho com a minha tesourinha e corto o excesso. Feito isso, nossa paleta de cores, ela já tá pronta. Então, agora a gente vai passar o nosso decalque para o biscoito, tá bom? Como eu ensinei na aula de ontem. A gente aprendeu ontem, a gente vai pegar o lado original, virar e fazer o decalque, né? E passar o grafite no lado oposto, tá? Pra gente poder decalcar e demarcar o nosso biscoito. Viro de volta e venho, ajeito aqui, ó, e venho aqui fazendo a demarcação do meu biscoito. Perfeito. Sempre alinhando, tá, gente? Sempre. Passo as orelhinhas. Lá, marcadinhas. E venho colocando os olhinhos. E o narizinho. Já temos o nosso biscoito demarcado, tá vendo? Todo demarcadinho. E aí agora,